Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 10 de abril. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Bom, para começar, a gente vai falar de um tema que é super importante para a economia do Brasil, mas que, olha, muitas vezes acaba passando meio batido. É que um novo estudo, feito pelo Itaú BBA em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, resolveu jogar uma luz em cima das médias empresas. E o resultado revela a força desse elo que é quase invisível na nossa economia. Mas tá, o que são exatamente médias empresas? A gente está falando de quê? Bom, segundo essa pesquisa, são aqueles negócios com faturamento anual entre 48 milhões e 300 milhões de reais. Olhando assim, pode parecer um grupo pequeno, né? Afinal, é só um pouquinho mais de 2% de todas as empresas do Brasil. Mas o verdadeiro poder delas, tá no impacto que elas conseguem gerar. O tal do efeito multiplicador que essas empresas têm na economia chega anualmente a 105 bilhões de reais no PIB. E não para por aí, elas injetam outros 49 bilhões na renda das famílias e ainda contribuem com 34 bilhões em arrecadação de impostos. A mensagem aqui é bem clara, né? Quando uma média empresa vai bem, a economia inteira sente esse impulso positivo. A pesquisa foi até mais a fundo e descobriu um ponto-chave para esse crescimento todo: o relacionamento com os bancos. Pensa só, as empresas que têm um suporte financeiro mais forte, mais sólido, viram suas exportações crescerem tipo 70%. Elas também registraram 126% mais patentes e, um dado que chama muita atenção, tiveram 200% mais chances de abrir capital na bolsa, sabe? Fazer o famoso IPO. É a inovação e a expansão acontecendo ali, na prática. E quem resume essa ideia muito bem é o Daniel da Mata, que é professor da FGV. Ele explica que esse suporte financeiro para uma empresa não é uma coisa isolada, sabe? Pelo contrário, isso reverbera, acaba contribuindo para a dinâmica da economia brasileira como um todo. É, literalmente, um efeito dominó, só que positivo. Ok, mudando um pouco de assunto agora, saindo da macroeconomia, para entrar num tema que mexe com a vida financeira de milhões e milhões de brasileiros. A gente está falando da proposta do governo de permitir o uso do FGTS para quitar dívidas. E olha, essa é uma ideia que está gerando um debate e tanto. A proposta que está na mesa é liberar até 17 bilhões de reais do Fundo de Garantia. A meta, claro, é bem ambiciosa. A ideia é que milhões de pessoas possam finalmente conseguir limpar o nome e dar uma organizada na vida financeira. E para a gente entender a urgência por trás dessa proposta, é só olhar para o cenário geral. Os dados mais recentes da Confederação Nacional do Comércio mostram uma realidade que, francamente, é bem preocupante. Em março, mais de 80% das famílias brasileiras tinham algum tipo de dívida. É um número recorde que acaba pressionando por algum tipo de solução. É aqui que a gente entra no centro do dilema. Porque, por um lado, a medida parece ótima, né? Dá um alívio imediato, um fôlego para quem está no vermelho. Só que, por outro lado, os especialistas já estão alertando para as consequências. O FGTS acabaria perdendo a sua função original, que é ser um seguro contra o desemprego, e o país também perderia recursos importantes para investimentos em áreas essenciais como habitação e saneamento. E tem uma imagem que talvez descreva esse impasse perfeitamente. Ela vem do Rafael Chaves, professor da FGV e PGE. Ele usa aquela metáfora do cobertor curto. Sabe como é? Você cobre a cabeça, mas aí descobre os pés. Ou seja, você resolve o problema imediato da dívida, mas ao mesmo tempo cria uma vulnerabilidade lá para o futuro. É uma troca que, com certeza, exige muita reflexão. Bom, e para fechar, que tal a gente fazer uma viagem? Vamos embarcar para a Coreia do Sul para tentar entender um fenômeno. Um fenômeno cultural e econômico que literalmente conquistou o mundo. É a chamada Hallyu, ou onda coreana. Vamos ver que lições a gente pode tirar disso. É só a gente pensar um pouco. Bandas de K-pop, tipo BTS, lotando estádios no mundo inteiro. Ou então os filmes e as séries sul-coreanas ganhando os maiores prêmios de cinema e bombando nas plataformas de streaming. A onda coreana já provou que é muito mais do que só entretenimento. Virou uma verdadeira força econômica global. E, para colocar essa força toda em perspectiva, vamos usar os números, que sempre ajudam. As projeções mostram que as exportações da indústria cultural da Coreia do Sul devem chegar a 15 bilhões de dólares já em 2025. Isso posiciona a cultura como um dos principais motores de crescimento do país. É impressionante. Tá, mas qual que é o segredo por trás disso tudo? Bom, uma análise feita na FGV pelo pesquisador Leonardo Neves aponta o seguinte: não são só produtos isolados. Na verdade, é um ecossistema todo integrado. Funciona mais ou menos assim, como uma corrente.
A pessoa se apaixona por uma música, aí essa música leva ela para uma série, da série o interesse vai para a gastronomia, para a moda, e quando vê, está querendo aprender o idioma. Uma coisa vai puxando a outra. E o mais interessante é que nada disso aconteceu por acaso, viu? Esse sucesso todo é resultado de uma política de Estado pensada a longo prazo, supervisionária. Depois da crise asiática, lá nos anos 90, o governo coreano simplesmente decidiu que a indústria criativa seria estratégica. A partir daí, eles injetaram investimentos, criaram incentivos e focaram com tudo na exportação. Então, a grande lição aqui, como o próprio Leonardo Neves da FGV aponta, é exatamente essa. Sucesso global não é um golpe de sorte. Depende, sim, de planejamento de longo prazo, depende de políticas que continuem valendo, independentemente de quem está no governo. E, principalmente, depende de enxergar a cultura não como um gasto, mas como que ela realmente é, um investimento econômico poderoso e muito, muito estratégico. Esse foi o Radar Drops de hoje. Esse episódio foi produzido a partir das principais contribuições de especialistas da FGV em matérias veiculadas na imprensa. Voltamos amanhã com mais um programa. Até lá!